Olá, pessoal, aqui da nossa página Palavras de Cinema no Facebook. Hoje está quente, está calor, a gente está chegando perto do carnaval, então eu acho que tem muita gente fora de casa, muita gente que vai acabar assistindo a live depois. Então, quero convidar você e dizer que a live ela continua aqui na página do Palavras de Cinema no Facebook. Você pode compartilhar, pode curtir. Se você perdeu, você pode assistir depois. Você pode marcar os amigos, indicar, enfim. A live continua por aqui, tá? Na verdade, essa transmissão ela vai ficar na página depois também. Quero lembrar você que eu sou Rafael Amaral, sou jornalista, crítico de cinema, e toda semana, aos domingos, eu estou comentando filmes, filmografias, cineastas, aqui na página do Palavras de Cinema. Depois esse vídeo fica também no site, que é o palavrasdecinema.com. Sempre tem alguns textos, análises, críticas sobre filmes, né? Quem gosta de filme clássico, ou mesmo de filme novo que está estreando no cinema, tem as nossas, os vídeos, eles continuam no site, ok? Hoje, gente, a gente vai falar aqui de um dos cineastas mais importantes da história do cinema. É uma live muito especial, já faz um tempo que eu estava pensando em fazer essa live, porque falar de Alfred Hitchcock é uma coisa que não se esgota. A gente fala e nunca chega ao fim, até porque o Hitchcock, além de ser um cineasta muito importante para a história do cinema, trabalha tantas questões que envolvem a linguagem cinematográfica, ele também é um cineasta que tem uma filmografia extensa. Começa lá no cinema mudo, por volta de 1925, e continua fazendo filmes até a década de 70, ou seja, ele passa praticamente por todos os períodos do cinema, mudo, falado, clássico, moderno, enfim, você tem uma série de momentos da história do cinema pelas quais passa aí o Alfred Hitchcock. Então é um cineasta realmente singular, né? Ele tem uma fase britânica, que é uma fase menos conhecida, e uma fase norte-americana, que é a fase mais conhecida dele, principalmente aquela fase que vai mais ou menos de 1949, né, do Festim Diabólico até Os Pássaros, em 63. 14 anos, acredito que seja esta a fase mais importante do Hitchcock, nesses 14 anos aí, onde estão seus filmes mais famosos. Janela Indiscreta, Vértigo, Pacto Sinistro, como eu disse aqui, Os Pássaros, Intriga Internacional, O Homem Errado, Janela Indiscreta, já falei, né? Ladrão de Casaca, que é a fase americana dele mais famosa, que é também uma fase de filmes em cores. Com exceção do Psicose, O Homem Errado, que são filmes em preto e branco, o Pacto Sinistro também, mas acho que alguns dos filmes mais famosos dessa época são filmes feitos em cores, ok? Mas hoje, gente, a gente vai falar não especificamente de cada filme, ou da filmografia, ou da história do Hitchcock. A gente vai falar aqui de algo que eu acho que é até mais importante para a gente tentar entender o cinema do Hitchcock, e algo que a gente pode tentar aplicar em todos os filmes do Hitchcock quando a gente assiste os filmes dele. E a maior parte dos filmes do Hitchcock é de suspense, é do gênero suspense. Ele fez alguma coisa mais no campo do drama, da comédia macabra, mas, em geral, o Hitchcock ele trabalhou no campo do suspense, e por isso que ele é conhecido, né, gente, como mestre do suspense. Então é muito legal estar falando aqui do Hitchcock. Para falar da linguagem cinematográfica, dos filmes do Hitchcock, eu fiz aqui alguns tópicos, porque para mim não me perder. Porque tem muita coisa para falar, né, sobre o gênero suspense, e como propõe aqui o título da live, né, como Alfred Hitchcock constrói o suspense em seus filmes. Uma pergunta difícil de responder. E eu vou tentar responder essa pergunta falando sobre a forma como ele utiliza a câmera, a forma como ele utiliza o enquadramento, vamos falar de montagem, de raccord também, que é um efeito criado pela montagem. Então, são todas as questões interessantes que têm a ver muito com linguagem, na verdade, tem totalmente a ver com a linguagem cinematográfica, ok? O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, que eu anotei aqui no meu caderninho, ó, fiz uma listinha aqui, é o seguinte: no suspense, gente, não que isso seja uma regra absoluta, mas a gente vai perceber isso em vários filmes do Hitchcock. Vamos começar do básico, tá? A gente está falando do gênero suspense. Nesses filmes, geralmente, o espectador ele sabe mais do que os personagens, tá? Tem filmes de suspense em que a gente descobre junto com os personagens. Geralmente no suspense policial é assim, né? No filme noir, a gente vai descobrindo as situações junto com o personagem. Nos filmes do Hitchcock, geralmente ocorre o oposto. Volto a dizer, não que seja uma regra absoluta, mas alguns dos melhores filmes do Hitchcock têm o suspense
coloca o espectador como, digamos, uma visão privilegiada da história. Porque ele tem acesso a algumas informações antes das personagens. Ele sabe mais que as personagens. E isso gera uma expectativa do pior, do terror, no espectador, que é um espectador passivo, né? Você está assistindo na sala de cinema ou na sala da sua casa, você não pode fazer muita coisa. Então, esse espectador está numa posição passiva e rendido, ele está mobilizado frente às forças do cinema. E aí você tem essa questão da mobilização do olhar. E o Hitchcock, ele vai mobilizando o olhar, ele vai torturando o espectador, porque o espectador sabe mais do que o personagem. Vamos dar exemplos aqui clássicos dos filmes do Hitchcock, né? Psicose, que eu acho que é o exemplo que eu vou mais usar aqui hoje, que tem várias questões do Psicose que a gente pode usar. No Psicose, a gente sabe muito mais do que a Marion Crane, que é a personagem da Janet Leigh. Ela será morta, a gente sabe disso, isso não é surpresa para ninguém, ela morre na sequência do chuveiro, que é uma das sequências mais famosas da história. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa sequência. A gente sabe mais do que ela, primeiro porque ela está sendo observada por um assassino. A gente vê o que esse cara está vendo. A gente vê na hora que uma mão está surgindo né, para puxar a cortina e matar ela. Enfim, a gente está sabendo de tudo. Depois a gente vai continuar sabendo mais do que os personagens que vão procurar pela Marion. Em vários dos filmes do Hitchcock isso acontece, é muito comum. A gente tem acesso às informações sobre os vilões. Intriga Internacional, por exemplo, a gente pode citar aqui também. Pacto Sinistro. Vamos citar um exemplo clássico, Festim Diabólico. A gente vê o assassinato ocorrer e depois, quando ocorre a festa, a gente sabe de tudo que aconteceu ali antes, mas as pessoas, os convidados, não sabem. Então, assim, de certa forma, nos filmes do Hitchcock, na construção do suspense, a gente sabe um pouquinho mais. E o próprio Hitchcock, ele diz isso, né, que ele se empenha em torturar o espectador, porque o espectador sabe, mas não pode fazer nada, obviamente, ele está na sua posição passiva de espectador, e a gente vai acompanhando o desenrolar das situações. E aí o Hitchcock começa a lançar mão de várias questões para induzir o nosso olhar, né? E eu vou citar algumas delas aqui hoje, que são questões narrativas do cinema, formas de condução narrativa para mobilizar o olhar do espectador. Uma dessas formas que eu considero a mais importante, não a mais, mas uma das mais importantes, é a questão da mobilização do tempo. E isso é fundamental não só no cinema do Hitchcock, mas em qualquer filme. O tempo vai ser utilizado de uma forma muito consciente pelo Hitchcock. Às vezes, até a impressão de que ele está comendo uma barriga ali, que ele está fazendo um tempo muito dilatado, né? Essa dilatação do tempo. Vou citar um exemplo clássico, né? Aquela cena do Intriga Internacional, em que o Cary Grant está na estrada e o Hitchcock vai desenvolvendo aquilo sem pressa nenhuma, e a gente sabe, no fundo, que vai acontecer alguma coisa ali. Mas o Hitchcock vai trabalhando com o tempo, ele vai cozinhando aquilo de forma muito lenta, até a gente perceber que a ação ali ela é inevitável. E aí vai aparecer aquele avião, né? E o Hitchcock conduz isso tudo com uma segurança exemplar. Esse é um exemplo. Vou citar outro exemplo aqui. É um filme que eu vi recentemente, que está muito fresco na minha cabeça. O Correspondente Estrangeiro, que é um filmaço do Hitchcock, o segundo filme que ele fez nos Estados Unidos, que tem uma sequência que, inclusive, muita gente se incomoda com essa sequência, que é aquela em que o herói, o Joel McCrea, ele sai por Londres ali passeando com um falso detetive. E o Hitchcock vai estendendo aquela situação porque o detetive quer matar o Joel McCrea e o Joel McCrea não sabe. Tá aí, gente, também uma situação clássica. A gente sabe mais do que o personagem. O Joel McCrea não sabe que aquele cara é um assassino. Inclusive, aquele cara morre meio que por acaso, quando ele cai do prédio. Enfim, é uma situação clássica que a gente está falando aí, tanto dessa questão de você ocultar, né, do personagem o que está acontecendo, e também dessa suposta barriga e desse tempo que o Hitchcock cria propositalmente para incomodar o espectador. E vai estendendo aquilo até o nível do insuportável. Porque a gente sabe que aquele cara vai acontecer alguma coisa com ele, que ele está sofrendo um risco, que ele pode morrer. No fundo ele não vai, porque ele é o protagonista, mas ele pode morrer. E a gente vai sendo torturado por aquela situação, graças a essa condução do tempo, né? Essa condução muito consciente do Hitchcock do tempo. Um outro exemplo clássico que eu gostaria de dar para vocês, voltando àquela questão de você saber mais do que o personagem, tem um filme do Hitchcock, que é da fase britânica, que não é muito lembrado, mas que é brilhante, que é o filme Sabotagem. No Sabotagem tem a situação talvez mais interessante disso, mas era uma situação que o próprio Hitchcock não gostava,
que é a questão da bomba no ônibus, né? Quem conhece o cinema do Hitchcock sabe do que eu estou falando. Um garoto, uma criança, está carregando uma bomba, sem saber, obviamente, ela não sabe que naquele pacote tem uma bomba. E ela entra no ônibus. E o Hitchcock vai mostrando toda aquela situação. Ele vai também ali saturando o tempo, dilatando o tempo. A gente vai ficando nervoso, obviamente. Uma criança com uma bomba na mão, ela não sabe que está carregando uma bomba, e aquilo está prestes a explodir dentro de um ônibus, na Inglaterra. Então, é um filme sobre terrorismo, né, espionagem. E aí é uma situação muito clássica desse olhar hitchcockiano, porque ele tortura realmente o espectador por meio dessa toda essa expectativa que ele cria do que pode acontecer. E nesse caso, eu não vou contar, mas acontece uma coisa ruim. E o próprio Hitchcock se culpava por isso, ele dizia que não gostava muito dessa opção do sabotagem, enfim. Mas essa é uma outra questão. Vamos em frente aqui, deixa eu ver o próximo tópico. Essa aqui é interessante. Tem um artigo sobre o Hitchcock em um livro, vou até mostrar o livro daqui a pouquinho. Na verdade, é uma compilação de artigos que saiu num catálogo da mostra do Hitchcock. Há uns 4 anos, o CCBB fez uma mostra do Alfred Hitchcock, trazendo os principais filmes, praticamente todos, inclusive os telefilmes também. Na ocasião, eu até vi em São Paulo os Pássaros e tal. E no catálogo da mostra tem um artigo muito interessante, eu até vou citar aqui o artigo, que é do crítico professor Luiz Carlos Oliveira Júnior, que é uma referência para quem estuda cinema. O Luiz Carlos, ele fala muito dessa questão da mobilização do olhar no cinema do Hitchcock. E nesse artigo, o Luiz Carlos Oliveira Júnior, ele cita um outro artigo do Jean-Luc Godard, do cineasta Jean-Luc Godard, que ele fala sobre o Hitchcock. E que ele diz, né, ali naquele artigo, o Godard ele diz que existem 2 tipos de cineastas. Existe o cineasta que vê, que olha, e existe o cineasta que mira, né, diretamente no que ele está revelando ao espectador. Né? Então existe o cineasta que vê e o cineasta que mira, segundo o Jean-Luc Godard. O Hitchcock é um cineasta que mira, não necessariamente o cineasta que vê. E eu vou tentar explicar para vocês a diferença. O cineasta que vê, e o Godard vai citar esse exemplo, por exemplo, o Rossellini. Roberto Rossellini é o cineasta que vê. Por quê? Porque ele está mais interessado em mostrar o plano total, o panorama, a visão total. E o espectador vai encontrando dentro desse plano, com uma liberdade do olhar, digamos assim, aquilo que ele quer ver, aquilo que ele quer encontrar. E que vai ao encontro também do que dizia o André Bazin, né, o grande crítico francês, que, por sinal, era fã do Rossellini, que era admirador do cinema do Rossellini, nessa questão de você descobrir o plano e você enxergar dentro do plano aquilo que você deseja. O Hitchcock, ao contrário, ele era um cineasta que mirava. Ou seja, ele guiava o seu olhar. Ele queria mostrar para você o que ele queria. Era simplesmente, ele mobilizava o seu olhar e levava o seu olhar até determinado ponto. E isso por meio de tudo que a gente está discutindo aqui. Eu acho que essa questão é muito interessante, porque a gente já começa a entrar também no que diz respeito à montagem, também ao raccord, né, que eu vou explicar, que tem a ver com montagem também, a questão do plano detalhe, da câmera subjetiva, tudo isso vai estar implicado no cinema do Hitchcock. E tem muito a ver com essa questão do espectador, do diretor, no caso, que mira, que não necessariamente está, muitas vezes, interessado em mostrar um plano e uma continuidade, uma movimentação das personagens naquele plano. Às vezes ele está interessado em mostrar, por meio de cortes, muitas vezes de cortes rápidos, por meio da montagem, o que a gente quer que ele veja. Né? Ele está guiando o nosso olhar, ele está mobilizando, ele está fracionando, ele está cortando em pedaços aquele universo para mostrar para a gente o que ele quer. Ou ele está direcionando a câmera aquilo que ele quer mostrar. O Hitchcock, ele se enquadra nesse tipo de cineasta, ok? E agora vai ajudar a gente a entender os passos seguintes, tá? Deixa eu continuar no meu caderninho aqui, que eu cheguei agora, então, no plano detalhe, que é um plano muito importante dentro do cinema do Hitchcock. Mais uma vez, vamos voltar para trás, né? O Hitchcock tem coisas que ele só divide com a gente. Ele não mostra para o espectador. Não mostra para o personagem. Vamos lembrar de novo de Psicose. Tem uma situação em Psicose que é clássica também. O dinheiro está enrolado no jornal, está dentro do quarto do motel. O assassino, ele está ali dentro retirando o corpo da Marion Crane. E a câmera volta para o jornal. É um plano detalhe. A gente sabe o que tem naquele jornal. A gente sabe que o dinheiro está enrolado ali dentro, mas o assassino não sabe. Talvez o dinheiro também não importe para ele. É uma ironia também do Hitchcock mostrar ali o jornal, porque o dinheiro, ele não está ligado ao dinheiro, ele não matou ela por dinheiro, ele matou porque ele é um maníaco. A gente sabe disso, quem assistiu o filme sabe. Mas ele está tirando o corpo dela dali. E o Hitchcock, ele volta a câmera para o jornal, como se ele dissesse para a gente, olha, o dinheiro está ali,
No jornal, ele não sabe. Né? Tem uma bolada de dinheiro ali perdida. Ela era a única pessoa que sabia. O espectador sabe, além da Marion, o único que sabe do dinheiro é o espectador. Então o Hitchcock está dividindo aquela situação com a gente. Um outro exemplo também que a gente pode dar aqui para vocês. No começo do Janela Indiscreta, a câmera ela vai mostrando objetos na casa do personagem do James Stewart. É um plano sequência, que a câmera vai passando pela parede, pelas fotos. O James Stewart, eu acho que ele está dormindo naquele momento, né? E a câmera vai passando ali pela casa. É também um caso que a gente pode definir como plano detalhe, porque ele está revelando para a gente os detalhes ali. Claro, né, o plano detalhe sempre mais fechado em um objeto, que é diferente do close, que revela um rosto, uma face. O plano detalhe não, você vai revelar os objetos. E ali você tem alguns exemplos de plano detalhe, que a gente entende quem é aquele personagem apenas pelo visual. Ninguém precisa falar para a gente já entendeu que ele é um fotógrafo famoso, que ele se acidentou enquanto ele fazia foto de um veículo, que por consequência ele está imobilizado na cadeira, enfim, a gente já entendeu tudo isso. Mas o filme, por meio dessa linguagem cinematográfica, do plano detalhe e também do plano sequência, ele vai revelando isso para a gente. Tem outros exemplos também. O próprio Psicose tem a questão do ralo do banheiro, que ele faz um plano detalhe ali, inclusive de um raccord interessante, né? Um raccord ali entre o olho da Marion, né? Daquela fusão de imagens entre o olho da Marion Crane, da Jeanette Lee morta, e o ralo onde o sangue e a água está escorrendo. Né? No olho a gente tem um extreme close-up ali, né? Um close-up que vai chegar até um extreme close-up, e depois ele faz uma fusão entre o ralo, que é uma espécie de raccord também ali, que é um raccord, uma transição, que dá um sentido de continuidade devido, né, à questão da bola do olho, do globo, com a bolinha do ralo, que vai construir uma continuidade visual. O ralo também pode, não pode, né? Ele é, no caso, um plano detalhe. Muito interessante também ali, revelado pelo Hitchcock. Enfim, o plano detalhe ele vai trazer os detalhes do ambiente, do local onde transcorre aquela ação. Portanto, ele é fundamental para a gente entender também a construção do suspense no cinema do Alfred Hitchcock. Ele vai mostrando detalhes, e muitas vezes esses detalhes só o espectador sabe. E são detalhes que torturam o espectador, como eu já disse aqui, ok? Próximo tema, câmera subjetiva. Isso é muito importante. Vou usar de novo o exemplo do Psicose. O momento que o assassino está observando pelo buraco a Marion do outro lado tirando a roupa. Ali é uma câmera subjetiva. A gente está enxergando o que o assassino está enxergando. Né? A história nos é contada pelo ponto de vista do assassino. Tem outras várias situações. No começo dos Pássaros, a personagem principal, a Tip Hydren, ela olha para o céu e vê os pássaros. Câmera subjetiva também, plano subjetivo. A gente está olhando para o céu, os pássaros, a gente está olhando o que ela está olhando, a gente está vendo o que ela está vendo. E ali já é o prenúncio do que vem, do pior, né? Os pássaros vão atacar a cidade para onde ela vai depois. Também é uma questão da câmera subjetiva. Tem vários e vários outros exemplos. Né? O assassinato do Pacto Sinistro, da moça que é estrangulada. A gente vê pelo ponto de vista do assassino. Também um exemplo de câmera subjetiva. Também ajuda a construir o suspense no cinema do Hitchcock, porque ele coloca a gente, seja no ponto de vista da vítima, seja no ponto de vista do assassino. A gente vai ver também por esses olhares. E aí sim a gente vai dividir totalmente, a gente vai ficar lado a lado com o personagem, sabendo o que o personagem sabe. Ok? Próximo tópico aqui. Aqui eu cheguei num ponto interessante, que é o raccord. O raccord, gente, deixa eu tentar explicar para vocês o que é raccord. Toda vez que há uma edição, uma montagem, e você simula uma continuidade visual ou temporal, enfim, você tem ali o que a gente conhece como raccord. Existem vários tipos de raccord. Existe raccord de movimento, raccord de eixo, raccord sobre o olhar, enfim. O que eu vou falar aqui, que é, eu acredito que o principal raccord nesse caso, utilizado pelo Hitchcock para mobilizar o suspense, é o raccord de olhar. O personagem ele olha para algo e a gente, obviamente, quer saber o que algo é este a qual ele está olhando. E quando a câmera, quando corta, quando há montagem, e a gente revela o contraplano, ou seja, o plano seguinte, o segundo plano, a gente vê para onde esse personagem está olhando. Pode parecer simples e banal, até porque a gente vê isso o tempo todo no cinema.
O tempo todo a gente está vendo isso. Só que esse efeito do raccord de olhar, ele permite que a gente não enxergue tão bem essa montagem, que o filme fique mais fluido. O personagem olha, corta, revela o que ele olhou. Volta para ele. Ele olha para o outro lado, corta, revela o que ele olhou. Enfim, é só um exemplo aqui. Mas isso torna a montagem mais palatável. A continuidade, ela fica mais palatável para o espectador. Né? O corte, digamos assim, entre aspas, tá? Ele fica um pouco mais oculto, porque o seu cérebro está sendo guiado para ver o que ele vai mostrar na sequência. O seu cérebro, de certa forma, ele já está esperando um corte, uma montagem, ele quer ver o que tem depois. Então, automaticamente, psicologicamente falando, a gente é impelido ali a ver o que tem depois para ser visto. E o Hitchcock, dentro de toda essa construção da mobilização do olhar, por meio desse corte, do plano contra plano, do plano seguinte, do raccord sobre o olhar, ele vai nos levar a enxergar o que esse personagem vê. E muitas vezes pode ser uma situação trágica, de suspense, um cadáver, assim, pode ser qualquer coisa que ele está vendo ali. Mas o fato que eu quero dizer para vocês é que ele está guiando o nosso olhar. Eu poderia começar hoje esse vídeo falando do raccord de olhar. É que eu achei mais importante começar falando da posição do espectador antes da montagem, para depois chegar no raccord, para a gente começar a decodificar tudo isso e entender esses detalhes que são importantes. E também é preciso lembrar também, gente, o seguinte. O Hitchcock não inventou isso, tá? Isso que é importante a gente saber. Não foi o Hitchcock que inventou o raccord de olhar, não foi o Hitchcock que inventou a câmera subjetiva, não que eu tenha notícia disso. Tudo isso já havia sido criado. O cinema, de certa forma, quando ele se desenvolve, ele se firma como uma linguagem verdadeira, e isso vai acontecer, sei lá, no início dos anos 10, principalmente, depois até nos anos 15, quando você tem aí a solidificação da linguagem griffithiana, né, do D.W. Griffith, quando a decupagem ela fica mais sofisticada, quando a montagem realmente se revela maior, a gente... tudo isso que o Hitchcock exploraria depois, de certa forma, já havia sido explorado antes. A questão é que o Hitchcock explorava isso com uma maestria muito grande, a favor desse gênero suspense, a favor da mobilização do olhar. Ele fazia isso de uma forma muito boa. Ele era realmente muito feliz no que ele fazia. Então, portanto, é muito importante a gente entender essas questões relacionadas à linguagem cinematográfica para a gente entender um pouquinho do cinema do Alfred Hitchcock e, às vezes, a gente entender por que a gente sente medo quando a gente assiste um filme do Hitchcock. Porque, de certa forma, tecnicamente falando, ele está mobilizando o nosso olho por meio de alguns recursos. São todos esses recursos que eu citei aqui. O raccord de olhar, obviamente, é um deles, tá? Um dos vários recursos que ele pode usar. Eu citei aqui, né, o plano detalhe, enfim, a câmera subjetiva, que são recursos que ele pode utilizar. Tem uma questão também, ainda falando da montagem, que eu anotei aqui, que é legal falar com vocês. No filme Janela Indiscreta, a gente tem uma situação muito clássica e paradigmática do cinema do Hitchcock, que é o personagem olhando, observando o tempo todo. Né? E o Luiz Carlos Oliveira Júnior, o crítico, professor da USP, ele vai dizer para a gente que o cinema do Hitchcock é o cinema do olhar, né? Esse cinema do olhar excessivo. Os personagens estão sempre observando algo. E o Janela Indiscreta é o exemplo maior disso. Acho que do lado de Um Corpo que Cai, o Janela Indiscreta é o melhor exemplo disso. Por quê? É um personagem que está observando toda a vizinhança dele e está assistindo aquelas pessoas. E ali ele descobre que pode ter ocorrido um crime no apartamento do vizinho dele, né, da frente. O vizinho da frente, que é interpretado pelo Raymond Burr, né, aquele ator fortão que faz o vizinho da frente, que pode ter matado a mulher dele. E o Hitchcock mobiliza o olhar, nosso olhar, por meio do olhar do personagem, do James Stewart. Ali tem uma questão interessante, que é a seguinte, e isso o Hitchcock ele tratou no livro de entrevistas com François Truffaut, ele até confessou isso, que ele utilizou o que a gente conhece no cinema como efeito Kuleshov. Para quem estuda montagem, sabe do que eu estou falando. O efeito Kuleshov, o Kuleshov foi uma espécie de professor do Sergei Eisenstein, né, do Sergei Eisenstein, que é um dos papas e pais da montagem do cinema construtivista, russo, soviético, né? E o Kuleshov, ele defendia uma teoria de que a montagem ela pode induzir o espectador a pensar uma coisa. Por exemplo, né, no Janela Indiscreta, você mostra a face do James Stewart e depois você corta e mostra o que está acontecendo na vizinhança. Depois você volta para o James Stewart, depois você vai para a vizinhança de novo. E você vai nesse movimento de alteração.
De certa forma, em muitos momentos, a face do James Stewart é a mesma. O que muda é a imagem seguinte. Ou seja, o espectador ele cria uma ideia a partir dessa união de planos, que é o efeito Kuleshov. Né? Você tem uma imagem idêntica e você vai mudando só a segunda imagem. Só a segunda imagem. E o espectador começa a entender aquilo. O Kuleshov, por exemplo, ele dizia que se você mostrasse uma menina e uma maçã, depois mostrasse a mesma menina com a mesma expressão e um caixão, por exemplo, você poderia significar duas coisas diferentes. Na primeira, fome. Na segunda, sei lá, tristeza, medo do caixão. Enfim, estou dando um exemplo aqui hipotético. Mas tinha essa questão, que é fundamental no cinema também, para a gente entender o poder da montagem. O Hitchcock utilizou isso muito bem no Janela Indiscreta, porque a gente tem, a todo momento, essa alteração entre um plano em close, ou um primeiro plano do James Stewart, imobilizado numa cadeira de rodas ali, com a sua câmera, e do outro lado uma vizinhança, que é mostrada num plano geral, ou num plano em conjunto, ou seja, um plano maior e aberto. Então você tem essa alteração, esse jogo de plano contra plano, o tempo todo, mobilizando o olhar do espectador por meio desse efeito Kuleshov. E o James Stewart, ele não precisa representar ele não precisa de uma interpretação explosiva para a gente entender o que ele quer, né? O que aquele olhar está representando para ele. E isso é muito interessante e é uma das riquezas, eu acho, da linguagem cinematográfica, né? Essa indução da mente do espectador mesmo por meio do corte, da montagem. E isso o Hitchcock utilizou também. E a gente pode dizer que sim, que isso também é, de certa forma, uma maneira de você mobilizar o público e trabalhar dentro do suspense, causar medo, apreensão. Né? A expressão da vítima ou do personagem principal não precisa ser uma expressão de medo constante. Tem uma outra questão também, aproveitando que eu estou falando do Janela Indiscreta, no começo da live, eu falei para vocês que o personagem, ele sempre, não sempre, mas na maior parte das vezes, nos filmes do Hitchcock, ele não sabe tanto quanto o espectador. O Janela Indiscreta é um caso curioso, porque praticamente tudo a gente descobre por meio do personagem. Mas vale lembrar, nem tudo, viu, gente? O começo do filme, a gente descobre algumas coisas sem a participação do personagem, e tem um momento do filme que o James Stewart está dormindo. Não sei se vocês lembram desse momento. Ele está dormindo, mas a gente ainda está vendo o que está acontecendo na vizinhança. Então, o Hitchcock, ironicamente, ele quebra essa questão para realmente colocar o espectador em uma posição de insegurança. Né? A gente fica até com medo de acontecer alguma coisa e, claro, né, o personagem não vai saber. A gente sabe, o personagem não. E eu acho que essa é uma base do suspense também. Porque muitas vezes o personagem, ele sabe, ele não sabe, e você sabe. No terror é um pouco diferente, eu acredito. No terror, a gente sabe praticamente tudo junto com o personagem. E quando vem o que é mais aterrorizante, a morte, o sangue, né, a explosão do que é aterrorizante, a gente, de certa forma, descobre junto com o personagem. Mas nem sempre, tá, gente? São regras que não são absolutas. Enfim, mas é uma questão que a gente pode tratar mais para frente também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que pode falar. Tem umas outras questões que eu acho que não entram tanto nessa construção do suspense, mas eu acho que são importantes citar, que é 2 pontos que eu anotei aqui, que eu retirei também do livro, do catálogo da mostra do Hitchcock, tá? São em artigos que estão aqui. A questão da espetacularização da morte, que é um artigo do Sérgio Alpendre, do crítico Sérgio Alpendre, que é um especialista também, que ele fala muito dessa questão da espetacularização da morte, que o Hitchcock expõe mesmo a morte como espetáculo, né? Que ele choca o espectador por meio disso. Também é uma questão importante que pode ser tratada aí. E uma outra questão também, que é curiosa, é a questão de uma relação entre os filmes do Hitchcock e o expressionismo alemão, que também há quem defenda que há muitas questões expressionistas nos filmes do Hitchcock, há uma relação com o expressionismo alemão. E o Hitchcock teria sido um dos caras um dos realizadores que ajudou a introduzir o expressionismo alemão no cinema britânico nos anos 20 e 30. São teorias, como eu disse, de algumas pessoas que defendem isso, de alguns críticos e pensadores aí. Não sei até que ponto eu concordo. Eu acho que alguns filmes do Hitchcock, você tem as questões expressionistas, sim, desenvolvidas, né? Vou citar aqui de novo. O Correspondente Estrangeiro, em alguns momentos, parece que a gente está vendo um filme do Fritz Lang, né? Inclusive, tem muita relação entre o Fritz Lang e o Hitchcock. Principalmente nessa fase dos filmes de guerra, de 1940 até 45,
Os filmes do Hitchcock se parecem muito com os filmes do Fritz Lang, né? E os filmes da fase britânica do Hitchcock também se parecem um pouco com os filmes do Fritz Lang. Essa questão do filme policial, enfim, da paranoia, da guerra, dos nazistas. E também era uma característica interessante desse tipo de filme, e o Correspondente Estrangeiro não deixa mentir, é a questão da comédia, né? Porque os personagens são muito cômicos também. Você tem muita essa questão da personagem ingênua, cômica. A gente viu isso também no 39 Degraus, que talvez seja o melhor filme britânico do Hitchcock. Depois a gente viria isso no Intriga Internacional, o personagem do Cary Grant é um personagem um pouco cômico também. Então você tem esse lado cômico dos personagens, que é um contraponto interessante à relação da morte, do suspense, do terror ali, que está envolvido, esse contraponto entre a comédia e o que é mais assustador dentro desse universo. Bom, gente, eu já falei acho que praticamente tudo aqui que eu poderia falar sobre essa mobilização do espectador para a criação do suspense no cinema do Hitchcock. Eu acho que, claro, vai faltar alguma coisa, sempre vai faltar, mas eu acho que deu para dar uma visão mais geral de como o Hitchcock constrói por meio de escolhas, de enquadramentos, de opções de planos, de condução do olhar, né? Essa questão do suspense, como ele constrói isso. Claro que você vai ter outras questões aí, trilha sonora, fotografia, tudo isso vai ajudar, sem dúvida nenhuma. Tudo isso, você vai criar um universo ali, sem dúvida nenhuma, com essa questão. Veja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, de novo, no Correspondente Estrangeiro, um filme que está muito claro na minha cabeça. Aquela sequência da morte na escadaria, o Hitchcock ele filma em um plano geral e ele começa com um movimento panorâmico, ele vai mostrando a rua e ele chega então à escadaria. E aí a câmera avança, a grua vai avançando ali, e está chovendo muito forte. Veja como a chuva ela tem um efeito muito interessante no filme, porque ela cria exatamente uma ideia de um mundo instável, né? Tá chovendo, uma tempestade. É como se aquilo já anunciasse uma tempestade que está chegando na Europa, e a gente sabe que esse filme ele se passa um pouquinho antes da Inglaterra declarar guerra, né? De a Inglaterra e a Alemanha entrarem em guerra. Então tem toda uma questão da Europa em guerra aí que está envolvida. E o filme ele fala justamente sobre isso. Então a chuva ali ela não é à toa. Ela não é simplesmente um efeito de porque fica mais legal. Não, ela tem a sua razão de ser dentro daquele universo cinematográfico. É só um exemplo, tá, gente? Tem outros vários exemplos que você pode aqui citar dentro da filmografia do Hitchcock, que ajuda a criar esse clima de suspense, essa tensão e tudo que mobiliza o espectador, ok? E também, pensando nos personagens do Hitchcock, não posso deixar de citar aqui a questão do falso culpado. Aí a gente vai entrar no nível do roteiro, tá? O falso culpado, que é um personagem clássico do Hitchcock, aquele cara que é culpado por um crime que não cometeu. A gente vai ver essa situação no filme Sabotador, por exemplo, a gente vai ver no Homem Errado, a gente vai ver no Intriga Internacional. São caras que querem provar a sua inocência e, ao mesmo tempo, precisam encontrar o verdadeiro assassino. Né? E isso coloca também o espectador, obviamente, numa situação incômoda e numa situação nada confortável. Gente, é isso. Falei bastante hoje, né? Quase 30 minutos já. Vou ler aqui os comentários antes de a gente terminar nossa live. Não vou fazer lives muito longas também, senão vai ficar maçante, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ler de todo mundo. Tem aqui o pessoal que entrou para assistir. A Camila Aparecida da Silva, ela é uma figura, uma pessoa muito legal, que ela sempre vem, uma cinéfila também, que sempre entra aqui na live. Quero mandar um abração para ela e agradecer de novo por estar assistindo. Camila, muito obrigado pela sua mais uma vez, paciência também, por acompanhar as lives. Ela está dizendo, Rafael, amo essa página, acompanhando ao vivo e você quase me mata do coração. Que isso? Vai falar do meu cineasta predileto. Camila, fico muito feliz que você gosta do Hitchcock. Hoje aqui a gente deu apenas digamos, uma entrada aí em uma questão mais de suspense, de linguagem. A gente pode fazer mais lives falando de filmes específicos do Hitchcock, que aí dá para a gente trabalhar até com mais aprofundamento. Hoje eu dei só uma pincelada geral para a gente falar desse cineasta que eu considero importantíssimo, um dos mais importantes da história, sem dúvida nenhuma. E é também um dos meus prediletos, viu? Você não está sozinha na sua escolha aí, não. Ela diz aqui que é um dos cineastas prediletos dela. Que legal, fico muito feliz. Vou até curtir já aqui o comentário dela também. Ela está citando aqui o Disque M para Matar. Verdade, eu esqueci de citar esse filme, né? Que é um filme que eu já vi faz tempo, Disque M, preciso rever esse filme, mas que tem questões interessantes também sobre a questão
do personagem saber menos que a gente, né? E esse filme ele tortura muito o espectador, porque o personagem, o ator, que eu esqueci o nome dele agora, o vilão, né, o marido da Grace Kelly no filme, ele trama a morte dela, o assassinato dela, e ela não sabe inicialmente e tal. Mas realmente é um filme muito interessante que vale ser revisto. Eu preciso rever mesmo. Valeu pela dica aí. Aqui também tem o Alan, dizendo, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Alan, e você? Sempre que dá, eu assisto ao vivo ou depois, pois seu trabalho é sensacional, parabéns. E por falar em Hitchcock, meus favoritos são Festim Diabólico, que ele diz aqui, extraordinário, verdade. E o intrigante Os Pássaros, um filme de vanguarda, diz ele aqui, deixa eu ver o que mais. A trilha sonora de Vértigo é soberba. Me deixa todo arrepiado. Também vale ressaltar que Hitchcock é o diretor mais injustiçado da história do Oscar, pois ele criou um gênero que virou sua marca registrada. Eu concordo, né? Tem tantos cineastas aí. Ele diz aqui, né? Inacreditável Hitchcock nunca ter sido premiado com o Oscar. Eu também acho, né? Inacreditável. Ele foi indicado algumas vezes. Vamos lembrar que o Rebecca, o filme do Hitchcock, ganhou o Oscar de melhor filme, mas naquela ocasião o Hitchcock não ganhou. O John Ford ganhou pelo Vinhas da Ira, naquela ocasião. O Hitchcock, ele foi, acho que 5 vezes indicado ao Oscar, por Psicose, pelo Rebecca, Um Barco e 9 Destinos, acho que ele foi indicado também, que esse também é um baita filme, mas nunca ganhou. Depois ele ganhou um honorário, mas aí também, né, já foi meio que para compensar o erro. Mas realmente, é um cineasta que merecia muito mais. Alan, obrigado pelas palavras, fico muito feliz que você está gostando aqui das lives, e tem acompanhado, viu? Legal da sua parte. Opa, Camila lembrando aqui, o Ray Milland. Camila, um P-ator, né? O Ray Milland, ele ganhou o Oscar também pelo filme Farrapo Humano, do Billy Wilder. Adoro esse ator. E ele trabalhou também no filme Quando Desceram as Trevas, do Fritz Lang, que é dos meus filmes favoritos do Fritz Lang. Que é muito Hitchcockiano também esse filme. Ele tem uma relação muito próxima com os filmes policiais do Hitchcock. Quem não viu, veja, Quando Desceram as Trevas, filmaço do Fritz Lang, vale muito a pena. Bom, gente, é isso, né? O pessoal está comentando aqui. Depois eu vou responder todo mundo com mais calma. A live continua aqui. Eu pretendi aí, né? Acho que eu consegui até um pouco lapidar aqui, falar um pouquinho sobre as escolhas do Hitchcock para gerar essa expectativa no público, né? Essa expectativa do suspense, né? Mobilizar o espectador. Eu acho que essa é a palavra, né? Mobilizar o olhar do espectador. E isso a gente sabe que é muito difícil, é um desafio muito grande para os cineastas aí. O Hitchcock era mestre em fazer isso, é um professor, por isso que eu acredito que ele é tão importante para a história do cinema, usando ferramentas que não foi ele que criou, volto a dizer, eu acho que ele aperfeiçoou, ele aprofundou, mas não foi ele que criou isso, a história do cinema revela, né, o que eu estou dizendo, mas Hitchcock, ele foi muito fundo nisso, ele mergulhou de cabeça nessas ferramentas aí, sem dúvida nenhuma, o cinema, ele deve muito ao Alfred Hitchcock. São vários e vários filmes importantes. É isso. Gente, quero agradecer muito a vocês que participaram aqui da live hoje. Vamos fazer outras lives sobre Hitchcock, pretendo. Na medida do possível, a gente vai fazer sim. Quero agradecer quem acompanhou. E lembrar que o Palavras de Cinema, o site é palavrasdecinema.com. Aqui a página do Palavras de Cinema. Pode deixar recado, mensagem. Pode mandar inbox. Eu respondo todo mundo. Só não respondo quando são coisas desagradáveis. Mas de resto, a gente responde todo mundo, com certeza. Obrigado você que acompanhou e até a próxima quarta-feira com a nossa live da semana e também até a semana que vem, no próximo domingo, com a live aí sobre os filmes clássicos e emblemáticos, sobre os cineastas, linguagens, etc, etc, etc. Grande abraço. Tchau.